Senta aí e tenta não reclamar da sua dor nas costas pelos próximos minutos. Ajeita essa postura de interrogação ou continua todo torto nessa cadeira. O universo é completamente indiferente à sua escoliose. Se você caiu aqui esperando um vídeo de 10 hábitos para o sucesso ou uma frase de efeito de algum herdeiro que nunca lavou a própria louça, você errou de canal. Hoje a gente vai falar sobre o cadáver que você carrega na mochila e insiste em chamar de sua essência. O menino que você se recusa a enterrar. Aquele garoto que chora quando o Wi-Fi cai, que se sente injustiçado porque o chefe não deu bom dia e que ainda acredita, lá no fundo, que o mundo tem a obrigação de ser justo. Se você tem estômago fraco, a saída é logo ali. Porque hoje a nossa conversa é sobre o fim da infância tardia e o nascimento de algo que você teme mais que a morte, a responsabilidade total sobre o seu próprio fracasso. Olha para você, 30 ou talvez 20 e poucos anos nas costas e ainda acorda esperando um elogio, um biscoito digital, uma validação de que o seu esforço mínimo é digno de nota. Sabe aquele cansaço que não sai com sono? Aquele peso que parece que você está carregando um piano nas costas enquanto sobe uma escada rolante que desce? Não é falta de vitamina. É o peso de um garoto de 12 anos mandando no seu sistema operacional. O menino em você quer conforto. Ele quer ser o centro do palco em uma ópera cósmica que nunca foi escrita. Ele foi alimentado por comerciais de margarina e filmes da Disney, onde o bem sempre vence e os problemas se resolvem com um abraço ou uma música temática. Mas você vive na periferia de uma galáxia comum, orbitando uma estrela medíocre, e ninguém está nem aí para você. Você está preso em um limbo perigoso. Sua vida não é ruim o bastante para te forçar a mudar de rota, nem boa o bastante para te fazer feliz. É a zona de conforto morna, o pântano da mediocridade. E enquanto esse garoto mimado segurar o leme, você vai continuar naufragando em águas rasas, pedindo desculpas por ser quem é e pedindo permissão para existir. Você não é um protagonista. Você é um erro estatístico tentando desesperadamente ser notado. Eu tenho uma notícia que vai soar como um soco no fígado. O mundo não precisa de você. Ele não se importa com seus sonhos, suas intenções ou com o potencial que sua mãe disse que você tinha aos 7 anos. Potencial desperdiçado é apenas o nome artístico da covardia. Se você quer continuar sendo esse coitado que quase conseguiu, fecha o vídeo e volta para o seu entretenimento barato. O mundo real é um moedor de carne. Ele só respeita o que é sólido, o que aguenta pressão, o que é forjado no fogo. Se você quer ser esse algo sólido, precisa primeiro destruir o vidro frágil da sua infância. Vamos dissecar por que diabos você ainda negocia com a própria fraqueza. Vamos falar de filosofia, de biologia e do porquê o seu cérebro de macaco está te mantendo pequeno. Fica aí, se tiver coragem. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreva no canal. Para entender por que você é tão mole, precisamos voltar à savana ancestral. Milhões de anos atrás, ser insignificante era uma sentença de morte. Se a tribo não te notasse, você ficava com as sobras da comida, ou era o primeiro a ser deixado para trás. Por isso, o menino em você precisa de atenção como um viciado precisa de crack. Ele confunde ser notado com sobreviver. O problema é que agora a sua tribo tem 8 bilhões de pessoas conectadas por fibras ópticas e você está perdendo a corrida contra o algoritmo. Você abre o Instagram e seu cérebro primitivo entra em pânico. Você vê o primo que viajou, a blogueira fitness, o ex-amigo que ficou rico e seu sistema límbico grita: eu não sou especial, eu vou ser expulso da tribo, eu vou morrer. Essa neurose te transforma em um escravo da aprovação alheia. É o que a psicologia social chama de efeito holofote. Você anda pela vida achando que existe uma câmera invisível apontada para a sua cara, julgando cada movimento seu. Mas a piada cósmica é que ninguém está olhando. Estão todos ocupados demais tentando esconder a própria mediocridade para notar a sua. O menino em você odeia o atrito. Ele busca a homeostase, o estado de menor resistência. Mas a biologia nos ensina que o músculo só cresce sob micro-rupturas.
O caráter só se forma sob pressão. O estoicismo fala do amor fati, não apenas aceitar o destino, mas amá-lo, inclusive a dor. O homem busca a forja, o menino busca o ar-condicionado. Se você não está desconfortável, você não está crescendo, você está apenas apodrecendo com elegância. Jean-Paul Sartre jogou a bomba. A existência precede a essência. Você não é uma tesoura que foi desenhada para cortar antes de ser fabricada. Você não nasceu para ser médico, pai ou vencedor. Você foi jogado aqui por um acaso biológico e agora precisa inventar um sentido. O menino em você odeia essa liberdade. Ele quer um propósito pronto. Ele quer que o universo tenha um plano, porque se existir um plano, ele não é responsável pelo fracasso. Ele pode culpar o destino, os astros ou o governo. Sartre chamava isso de má fé. É quando você finge que não tem escolha para não ter que encarar a angústia de ser o único culpado pela sua vida de merda. E então temos Albert Camus e o mito de Sísifo. Sísifo empurra a pedra, ela cai e ele começa de novo. O menino chora porque a pedra caiu. Ele quer o vivi feliz para sempre, mas a vida adulta é a pedra que cai todo santo dia. É a louça que acumula, é o treino que dói, é o projeto que dá errado. Camus diz que devemos imaginar Sísifo feliz. Não porque ele gosta de empurrar pedras, mas porque ele aceitou que a pedra é dele. A sua vida é a sua pedra. O sentido não está no topo da montanha, no sucesso ou na fama. O sentido está no atrito entre as suas mãos e o peso do mundo. Quando você mata o menino, você para de esperar que a pedra pare no topo. Você entende que ser homem é ser o dono do próprio esforço, mesmo que o resultado final seja o pó. Para matar o menino, você precisa cometer o assassinato do seu eu protagonista. Esse personagem heróico que você criou, que precisa vencer sempre para se sentir digno, é um fardo insuportável. É ele que te dá ansiedade. É ele que te faz procrastinar, porque tem medo de falhar e destruir a imagem de escolhido. Abrace a liberdade de ser um NPC. Aceite que no grande esquema das coisas, você é um figurante. Isso não é depressivo, é libertador. É o niilismo otimista. Se nada importa, se a galáxia de Andrômeda não está nem aí para o seu boleto vencido, então você está livre para errar. Você está livre para tentar aquela ideia absurda, para ser rejeitado, para passar vergonha. A vida não é uma prova final de vestibular, onde você precisa de nota 10 para entrar no céu. A vida é um recreio de 15 minutos antes do silêncio eterno. O menino quer ser o rei do parquinho, o homem só quer aproveitar o brinquedo enquanto o tempo não acaba. Como disse Carl Sagan, somos apenas poeira estelar contemplando as estrelas. O seu ego é uma alucinação de grandeza em um grão de poeira suspenso em um raio de sol. Matar o menino é entender que você é pequeno demais para ter medo. É trocar a arrogância de querer deixar um legado pela humildade de querer viver com verdade hoje. Chegou o ponto de ruptura. O relógio não para porque você está confuso. A biologia não espera você se encontrar. A cada segundo que você hesita, você trai o homem que poderia ser. O menino sussurra no seu ouvido que você está cansado, que você merece um descanso, que amanhã você começa. O homem sabe que o amanhã é o cemitério dos covardes. A vida real não tem plateia, não tem ensaio e não tem segunda chance. Ou você mata o menino agora, ou ele vai enterrar você junto com todos os seus sonhos medíocres de um dia eu vou. O mundo não se curva para quem pede desculpas por existir. O mundo se curva para quem tem a coragem de olhar para o abismo e rir. Vai no espelho agora. Olha para esse primata irrelevante e maravilhoso que você vê. Se você sentiu vergonha da alma, se sentiu aquele aperto no peito, ótimo. É o sinal de que você ainda está vivo sob esse entulho de desculpas. Desce aí nos comentários e escreva: o menino morreu hoje. Vamos criar uma comunidade de coadjuvantes conscientes que decidiram viver de verdade na plateia.
onde a festa realmente acontece. Deixa o like e se inscreve no canal se quiser continuar essa terapia de choque. Ou não. O universo continuará queimando hidrogênio de qualquer forma. Tchau, seus primatas irrelevantes. Aproveitem a insignificância. O show já começou e você ainda está limpando o nariz.